Pessoal, todo mundo lembra que a última aula foi regra de três, né? Tranquilo? Para quem estava presente, show, né? Quem tava aqui, acho que a Amanda estava presente, tinha mais algumas pessoas aqui, a Dária, se não me engano, ah, tio José, né? O José tá sempre por aí também, isso. Então tem um pessoal que eu já vou começando a gravar o nome, né? Porque o nome de vocês fica aparecendo aqui pra mim. Então eu já sei que vocês estão sempre presentes aí, então daqui a pouco eu tô chamando vocês pelo nome, não se preocupe. Responde aí pra mim, José. Então daqui a pouco vai ser assim, não ria, Dária. Vai ser assim, é. Não, brincadeira. É porque aqui a turma é pequena, eu gosto disso. Eu gosto de turma pequena também. No presencial, né? Eu tô com mais de 40 alunos, então eu não gravei o nome de ninguém ainda. Só dos alunos antigos, dos antigos, bastante gente. Mas a gente tá aí com bastantes alunos e é bem legal. Aqui tá tendo chamada? Eu não sabia disso não, José. Ah, vai ter chamada. Ah, sim, entendi agora. Olha lá, eu faço, porque eles assinam uma lista de presença, né? E eu tento lembrar o nome de todo mundo, fazendo uma chamadinha pra ver se todo mundo assinou o mesmo nome, né? Porque às vezes um ou outro dá mole. E porque também o que acontece, não sei se vocês sabem, o Educafro, nos presenciais, alguns Educafros fazem parte do CEPOP, né? Que dá uma bolsa para os estudantes, né? Para pagar uma passagem, pagar um lanche, né? Mas principalmente para pagar uma passagem e incentivar os estudantes a irem à aula. Eu acho legal vocês, até se vocês puderem procurar aí na área de vocês um Educafro que tenha uma bolsa também, tá? Mas não precisa sair do online, claro. Eu sei que muita gente também não pode porque sábado trabalha, mas eu acho que seria bem legal, tá? Então eles têm que estar presentes. Então por isso que tem bastante gente sempre lá na aula. Se faltar muito, eles perdem a bolsa. Pessoal, vamos lá. Hoje vocês sabem que eu já estou gravando, né? Então, vamos lá. A aula de hoje eu vou começar com porcentagem. Bem tranquilo. Nada demais que vocês sabem. Eu ainda estou nas matérias básicas. Tô aí bem light. Na próxima semana, que é. Provavelmente serei eu, claro. Eu vou começar sistemas de linear. Se quiser já dar uma olhada, dar uma relembrada. Então já dá uma olhadinha em sistemas linear. E eu vou começar, já é um pouco mais complicado, já é um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais difícil. Mas também nada assim, então, nossa, estou tão perdido que o professor vai. Não, não é nada disso, tá? Então é bem tranquilo, a gente vai começar assim, tá? E aí eu começo o sistema linear e quem sabe eu depois vou pra média, mediana e moda com vocês também, que é bem legal. Isso já começa a avançar um pouquinho. Boa noite, Telen. Ah, tá, ele também está sempre presente aí com a gente. Então, pessoal, a gente vai avançando bem devagar. Agora que só, como só tem eu, já falei isso várias vezes, mas eu vou ficar enfatizando. Então, eu vou andar no ritmo que eu quiser e o que eu tô vendo que a turma tá indo, né? E toda terça eu estarei aqui, menos as terças que o Nacional não falar que tem aula, né? Pode ser que tenha um feriado, mas mesmo assim, online a gente ainda tem aula nessas coisas. Beleza? Pessoal, hoje, porcentagem. O que acontece aqui? Porcentagem, tá? Aqui tá aqui. Porcentagem é uma fração com o denominador 100. É isso mesmo. Tá? Quando a gente fala. Lembra do nome mesmo. Porcentagem. Por 100, né? Por 100. Então é um número, por exemplo, se for 13%, nada mais é do que 13%. Isso aqui, né? Eu vou 13%. Como eu gosto de falar, isso aqui não é um número. É uma coisa, né? Pode ser que eu esteja errado falando assim, mas tudo bem. Eu acho que para vocês entenderem vai ser melhor. Isso aqui não é um número. Ah, professor, mas não. Ele é uma coisa, porcentagem é uma coisa. Para ele virar um número, eu teria que transformar ele assim, ó. 13 por 100. Aí ele virou um número. Mas antes disso ele não era um número. Então porcentagem é isso, uma fração com o denominador 100. Representado pelo aquele símbolo de porcentagem ou porcento,
Usado para calcular desconto, juros, impostos, receita de bolo, pessoal que, sei lá, um monte de coisa aí faz. Banco gosta, né? Fica falando de estar devendo juros e tem essas coisas todas. Aparece na televisão, os juros no Brasil é tanto, é 12, 10% ao ano. Então, mais ou menos dá 0,8% ao mês, né? Vamos dizer assim. Então, tem toda essa questão aí de da gente falar de porcentagem a todo momento na televisão também. E cuidado com as pegadinhas do Enem lá. Lembrando que D dá 2 na matemática é uma multiplicação. Então toda vez que, por exemplo, na porcentagem a gente vai ver 25% de 100. D é uma multiplicação. Então é 25% multiplicado por 100. Vocês vão entender daqui a pouco. Mas lembrando sempre na matemática, D dá 2 do... Na maioria das vezes é a multiplicação. Não vou falar sempre, porque às vezes não está nem juntando um número com o outro. Então não é nada, é só o D, só um conector ali de português mesmo. Tá, pessoal? Então vamos continuar aqui. Métodos de cálculo de porcentagem, tá? Pessoal, eu vou ensinar 5 métodos. Qual que eu vou usar, professor? O que você quiser, o que você achar melhor, o que você achar mais fácil para você, tá? Temos o método de fração, que eu já tive aula com vocês de fração, então a gente vai ter um método de fração aqui. O método corta os zeros, ou cortando os zeros, vocês vão entender o porquê. Tem um método calculador, esse método eu meio que inventei, porque eu nunca soube fazer muito bem porcentagem na calculadora, então eu tive que, para mim extrapolar, vamos dizer assim, eu tive que aprender um método, então eu fiz. Temos o regra de 3, olha que legal. Para quem gosta de regra de 3, dá para fazer porcentagem com regra de 3 também. E a tabela, tá? Nem todo mundo gosta da tabela, poucos usam, mas é muito útil. Pode ser que os pais aqui que estejam presentes aqui, os filhos já estejam aprendendo esse método, porque ele faz você pensar um pouco de cabeça a porcentagem e não você ficar fazendo no papel, escrevendo, tá? A tabela, ela organiza melhor a nossa cabeça, vamos dizer assim. Por que você está falando de tabela? Porque, querendo ou não, muitas vezes a gente consegue visualizar melhor uma tabela do que outras coisas. Beleza? Até agora, tranquilo, pessoal? Tudo bem? Alguém está perdido em alguma coisa? Tranquilo, né? Por enquanto ainda não entrei em nenhuma parte de matemática. Tá todo mundo de boa, né? Quando começar a fazer os cálculos, aí vocês entram em desespero. Sem problema. Então, pessoal, vamos começar pelo primeiro método, que é o método de fração, tá? É isso, o método de fração. A gente viu lá em cima que tá aqui, ó, fração. Escreva a porcentagem como uma fração sobre 100. Então, o exemplo aqui que eu quero e eu vou usar para todos é 30% de 60. Então, todas as vezes que eu fizer, em todos os 5 métodos que eu fizer, tem que dar o mesmo resultado, né? Senão eu fiz alguma coisa errada. Então, eu vou começar pelo método de fração e assim sucessivamente. Mas o resultado tem que ser o mesmo. Então, vamos lá, exemplo, 30% de 60. Então, a primeira coisa que ele quer que eu faça, escreva a porcentagem como uma fração sobre 100. Então, se é 30%, eu vou escrever aqui 30 por 100. Simplifique a fração se possível. Dá para simplificar? Dá para me cortar o zero aqui, e ela viraria 3 sobre 10. Então simplifiquei. Beleza? Você podia fazer isso depois também, sem problema. Mas eu já fiz agora. Dá para simplificar mais ainda? Não, não dá. Né? Porque não tem nenhum número que divide por 3, nem por 10 dá inteiro exato. Então não. Multiplique a fração pelo valor dado. Então vou multiplicar aqui, ó, vezes 60. Lembrando que todo número aqui que sozinho tem um zinho embaixo. Aí eu vou resolver agora. Lembra, pessoal, multiplicação de fração é o quê? O de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então eu vou fazer 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 6, 6, 12, com mais 6, 16 é 18. Então, 180. E 10 vezes 1, 10. Aqui eu posso cortar esse 0 com esse 0. Então, dá 18. Então, 30% de 60 nada mais é que 18. Tá bom, pessoal?
Alguma dúvida aqui agora? Esse é o método de fração. Dúvidas? Ele é bem simples, muitos alunos gostam dele e resolve a vida de vocês, não se preocupem. Ele é o mais prático e Depende. fácil de lembrar? Ele é o mais fácil de lembrar, isso é. Isso ele é. Porque você já está com, né? Você já tem a fração, ele é por 100. Então você fica sempre com essa coisa na cabeça. Se é 30%, você sempre vai lembrar que é 30 dividido por 100. Então eu acho que ele é o mais fácil de lembrar assim. Tá, Joyce? Mas pode ser que agora eu apresentando outros métodos, você fala, pô, esse aqui é muito melhor para tal situação. Pô, não, esse aqui é muito melhor para isso. Pô, eu adoro regra de 3, vou fazer sempre com regra de 3. Tá? E não, eu faço por tabela porque eu gosto de tabela e eu sei fazer. Então vai depender muito, tá? Mas estamos aí com 18. Então, pessoal, o próximo que a gente for ver tem que dar 18 também, tá? Então vamos lá. Então vamos abaixar aqui e é o método cortando os zeros. Primeiro você identifica se tem zero, mas antes de tudo, você não vê o símbolo de porcentagem assim, ó? Não parece cortando dois zeros, né? Então você lembrar disso também vai ser fácil. Então vou fazer a mesma coisa, 30% de 60, né? Deixa eu só abaixar aqui do jeito certinho, pronto. Então eu vou fazer 30% de 60. Primeiro você identifica se tem os zeros. 30% de 60 tem zeros. Depois você corta dois zeros. Bom, tem um zero aqui, eu corto. Tem um zero aqui, eu corto. Multiplique pelo valor dado depois do corte. Então eu tenho que multiplicar o quê? 3 vezes 6. 3 vezes 6 é 18. Opa! Então deu a mesma coisa. Vocês entenderam o que eu fiz? Ah, professor, mas se fosse um número que não tivesse zero? É, tem isso também. Porque pode ser muito bem assim, ó. 25% de 45. Vamos botar assim. Não tem zero. Aí você pode falar, pô, nossa, que horrível, não tem zero. Aí como é que eu faço? Bom, aí você pode fazer o corte dos zeros. Você pode. No corte dos zeros aqui, você teria que andar a casa. Então já fica um pouco complicado. Então pode ser que você fale, pô, vou fazer por fração, né? Mas se você vê que numa porcentagem tem dois zeros, você fala, pô, vou cortar dois zeros aqui e vai ser moleza. Vai ser bem facinho, tá? Isso aqui depois vai ter alguns exercícios que você vai ver que um ou outro você vai achar melhor fazer por esse método, tá? Mas é um método que funciona, tá? Não vou resolver isso aqui, se você quiser resolver pode fazer. Mas ele funciona, tá bom? Então o método cortando os zeros, vamos falar assim. E tem que cortar dois, pessoal. Não pode cortar só um, senão dá problema. Beleza? Então, cortando os zeros. Temos o método calculadora. Esse aqui que eu usava quando eu tinha calculadora. Pessoal, esquece aqui que o exemplo não é esse, tá? Não vou usar esse exemplo aqui não. Vou continuar usando o 30% de 60. Só que acontece. O método calculadora, ele é ruim. Pode falar a verdade, ele é ruim. Não é legal não. Tá? Ele não é muito legal de se fazer. Ele é bom para se você tiver uma calculadora na mão e esquecer como usa porcentagem, né? Ah, eu escrevo porcentagem, o número. Não, então faz isso aqui. Tá? Converta a porcentagem em decimal movendo a vírgula de duas casas para a esquerda. Ou seja, o que eu estou fazendo? O nosso número era 30% de 60, né? Então o que eu vou fazer? Converta a porcentagem em decimal movendo duas casas para a esquerda. Eu estou falando o que com esse aqui? É 30 dividido por 100. Eu vou mover as duas casas do 100 para o lado. Uma, duas. Então vai ser 0,3. Tá? É isso que eu estou fazendo. Ah, se você quisesse cortar o zero aqui e o zero aqui, você ia mover um zero só e ia dar a mesma coisa. Tá? Não ia ter diferença nenhuma. Tá?
Você ficou com dúvida, Joyce? Eu tô dividindo 30 por 100. Na divisão de 30%, se tu pegar seu celular agora e escrever assim, ó, 30 divide por 100 vai dar 0,3. É isso que eu tô fazendo de cabeça, né? É exatamente isso. Eu consigo fazer isso várias vezes com qualquer número. Por exemplo, se fosse aquele 32%, seria o que? 0,32. Se fosse 32,5%, seria 0,325. 325. E por aí vai, tá? Então, pessoal, no... esse método é o que os alunos mais odeiam, tá? Posso falar de cara assim, que o pessoal não gosta, mas é um método. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar, né? Multiplique o número decimal pelo valor dado, ou seja, multiplicar 0,3 de 60. Bom, a gente pode fazer aquele negócio. Esquece a vírgula e multiplica normal. Então, 60 vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. Bom, aí agora eu tenho que relembrar da vírgula e botar ela aqui. Quantas casinhas eu tinha depois da vírgula? Uma só. Então eu vou andar uma casa depois da vírgula. Então o número ficaria assim, né? 18,0. Mais comumente conhecido como 18. Tá aí apresentado ele. Uau, nossa, professor. Tem que dar a mesma coisa? Tenha. Senão nós estamos fazendo errado, mas dá 18. Tá? É isso. Pessoal, esse é um método que eu sei que o pessoal não gosta menos, mas estamos aí. Por que eu apresento esse método? Porque às vezes pode ser que numa prova ele te dê o valor em vírgula. Tipo, esse valor tem que transformar em uma porcentagem para fazer uma conta. E você, né, ele vai lá, sei lá, 0,25 centavos, vai transformar em uma porcentagem, que vai multiplicar de um número. Não sei o problema que ele pode dar, mas ele pode te dar um número assim, né? Transformado em decimal. Então você tem que saber também voltar, vamos dizer assim, com o número para porcentagem. Tá? Alguma dúvida até agora aqui? Tranquilo? Eu tô aqui rindo porque eu fiz isso mentalmente várias vezes, no desespero na frente da prova, meu Deus. Acontece. Então, pessoal, é isso. Tá? Beleza? Então a gente aprendeu já o método fração, que é o que os alunos gostam, cortando os zeros, que ele quebra o galho e muitas vezes aí sendo mais rapidinho. O método calculadora, que é o que o pessoal odeia, tá? Mas tudo bem, é um método que eu estou apresentando. Agora, regra de 3. Muitos alunos gostam desse método porque é um método legal. Então, vou riscar aqui de novo. É 30% de 60. Tá? Então, vamos lá. Identifique o valor total e a porcentagem que você deseja encontrar. Então, eu sei que eu quero encontrar, o valor total é 60 e eu quero encontrar 30% desse valor. Bom, escreva a proporção porcentagem igual ao valor, valor parcial, valor total. O que ele está falando aqui? É montar aquela tabelinha mesmo de porcentagem. Então aqui, ó, aqui vai ficar a porcentagem e aqui vai ficar o número. Lembra, né? Na regra de 3 a gente sempre monta, tô até montando a tabelinha assim, ó, para ficar bonitinho. Então, porcentagem eu vou botar desse lado e número desse outro. 60, vocês têm que ter uma coisa, 60 é o valor total, é o tudo, né? É o 100%. Beleza? Entenderam? 60 é o valor cheio, né? É o que eu quero, é o que eu tenho ali. Não é nem o que eu quero descobrir, eu quero descobrir quanto. Quanto é? 30%. De quanto? Do número. 30% de 60. Então, olha só, ali é o x, tá, pessoal? Não é multiplicação, não. Então, eu já descobri ali, agora eu consigo fazer uma regra de 3 para resolver o problema. E eu vou fazer isso mesmo. Lembra? Aqui, pessoal, você não precisa ficar pensando, é simples, é composto. Não, não. Todo é simples. Multiplica cruzado. Sem pestanejar. Tá bom? Então, vai ser assim, ó.
Vou até cortar esse zero com esse zero para ficar legal, tá? Cortei esses dois zeros para ficar melhor. E se você quisesse também, você podia cortar esse zero com esse zero, que ia ficar melhor ainda. Então cortei todos os zeros. Então 1 vezes x é x. 3 vezes 6, lembra que eu estou multiplicando cruzado. Regra de 3. 3 vezes 6, 18. Achamos de novo o valor da porcentagem 30% de 60. É 18. Aqui a gente achou como um x, mas tudo bem. Na prova de vocês vai ter várias questões para vocês escolher lá, as múltiplas escolha. Então pode ser que ela seja 18 lá na de vocês. Tá? Tranquilo, pessoal? Ah, professor, a regra de 3 é usada? É, tem problema que fica muito fácil você resolver com a regra de 3. Muito fácil mesmo. Vocês vão entender daqui a pouco também. Mas, não gostei, professor. Tudo bem. Ah, prefiro fazer por fração. Ok. Ah, prefiro fazer por calculadora, que eu acho muito improvável. Tudo bem. Ah, gostei de regra de 3. Vou fazer sempre assim. Ótimo. Tá? Tá bom, pessoal? Alguma dúvida até agora? Dúvidas? Professor, me explica de novo como monta Claro que eu esse explico. resultado. Sem problema nenhum. Vou fazer com uma cor vermelha. Então aqui, ó, eu quero 30% de 60, né? Deixa eu separar aqui. Então, na regra de 3, o que eu tenho que identificar primeiro? Quem é o 100%? Né? Senão não dá certo. Lembra que a regra de 3 é 3 coisas que eu sei e uma que eu não sei? Por isso que o nome é regra de 3. 3 que eu sei e uma que eu não sei. Tá? Então, primeira coisa, eu tenho que identificar o 100%. Então, aqui, primeiro, eu vou identificar as coisas também, né? Igual eu falo na regra de 3, né? Eu preciso das coisas. As coisas aqui são um número e uma porcentagem. Então, eu vou botar aqui, ó. Uma porcentagem vai vir pela esquerda e um número vai vir para a direita. Tá? Primeira coisa, já posso escrever um número aqui, ó. 60. Só que 60 não é 30%. 30% é o que eu quero descobrir de 60. 60 é o que? Aquele valor cheio. O valor total, o valor grande, vamos dizer assim, né? Então ele é o que? Ele é o 100%. Opa, então já descobri duas coisas, ó. Eu tenho dois números já, né? Vamos dizer assim, duas coisinhas. Só falta uma terceira para mim chegar na regra de 3. A terceira é o que? É o 30%. Que está também já no problema. Já está me falando. Então eu tenho que 60, o número é o 100%, é a coisa total, né? Vamos supor que eu te dê 60 reais. Então aquele dinheiro é tudo que você tem. Né? Pode ser, não, eu tenho mais, não. Tudo que eu te dei foi 60 reais. Você não tem 61 reais, que seria cento e poucos por cento, não. Você tem 60 reais, que é o 100% que eu te dei. Agora eu quero tirar 30% desses 60. Aí agora que eu vou fazer a conta para descobrir o x. Aí o que eu faço? Regra de 3, todo mundo sabe, multiplica cruzado. Se você esqueceu de cortar o zero, não tem problema não, tá, pessoal? O que você ia fazer se você não cortasse o zero? Você ia multiplicar 100 vezes x dá 100x. 30 vezes 60 vai dar 3 vezes 18, com dois zeros, que dá 1800. Isso eu estou fazendo já. Ah, esqueci de cortar os zeros, só tudo bem. Aí o que vai fazer? X, passo 100 que está multiplicando para lá, dividindo. 1800 dividido por 100. Agora eu posso cortar os zeros. Ó. 0, 0, 0, 0. X é igual a 18. Igual a gente tinha achado no outro. Tá? Aqui só foi mais se você ficar nervoso na prova, esquecer de cortar os zeros. Tudo bem, Joyce? Você conseguiu visualizar ali a montagem, né, de novo? Sim, sim. Tá bom. Obrigada. De nada. Então é isso, pessoal. O pessoal gosta, tem gente que não gosta. Tem hora que ele quebra o galho em alguns problemas, mas temos aí mais um método, regra de 3. Tá bom, pessoal? Vamos para o próximo. E acredito que o último,
que é o método de tabela. Não esqueça que esse número aqui não é esse. É 30% de 60. Eu sei que tinha os vários números diferentes, mas é porque o que eu quero mostrar para vocês que vai dar tudo a mesma coisa. Tem que dar tudo a mesma coisa, né? Então, o método de tabela, pessoal, eu vou... Começa assim, ó. Cria uma tabela com colunas para porcentagem e uma com coluna para o valor. Então, é mais ou menos o início da regra de 3. Eu vou criar aqui uma coluna para porcentagem e uma coluna para o valor, ou para os números. Vou botar aqui valor. Tá? Porque eu não sei. Bom, vamos lá. Na regra de 3, eu sabia que 100% é 60. Isso também vale para aqui. Tá? Então, você agora na tabela você tem que analisar muito bem. O 30, né, o 30%, ele está abaixo de 50. Então, vamos supor, 50% de 60 é o quê? Nada mais é do que eu estar cortando o quê? Na metade, né? 50% é o quê? Cortar pela metade, né? Se eu te falo assim, muita gente fala assim, a gente divide em 50%, né? Meio a meio para cada um. Nada mais é do que eu estou dividindo em 50%, para mim e para você. Se eu dividir 60 na metade ali, né? Vai dar o quê? 30. Pessoal, mas eu não quero 50%. Eu quero 30%. Tudo bem. Mas aí o que acontece? Por que eu estou fazendo esse parâmetro de 50%? Porque eu já sei que eu não posso, meu número não pode passar de 30. Porque senão estaria errado. Então ele tem que ficar abaixo de 30. Então eu já tenho um número ali onde eu meio que vou criando um tetozinho ali para falar, pô, vamos supor que deu 30% de 60, deu 40. Pô, tu fala, pô, tem alguma coisa errada. Porque se 50% é 30, o 40 não pode ser o número. Então eu estou errado. Então você já tem uma prova real mais ou menos ali, para você não ficar se preocupando. Então, é só... Pessoal, isso aqui, o método tabela é feito de cabeça, para vocês terem uma noção. Então, é isso. Aí, beleza. 50%, eu estou fazendo, como vocês estão vendo, 100% é 60, 50% é 30. Aí, qual é o próximo número mais fácil de se fazer uma porcentagem? Bom, eu tenho 100, que é moleza, é um número mesmo. 50% é cortar um número na metade. Para mim, Vanderlei, o próximo número mais fácil de fazer uma porcentagem seria o 10. Por quê? Se eu fizer, vou botar aqui, ó, o 10 aqui embaixo, ó, 10%, imagina comigo, se 100% é 60, 10% vai ser quanto? Bom, se 100 e 10, a diferença para os dois é um zero, né? Pensa comigo. De 100 para 10, a diferença, né? Não é a diferença que é 90, não. Não. Eu quero visualmente, a diferença entre os dois é um zero. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar um zero. Se aqui eu tirei um zero para chegar a 10, eu vou tirar um zero do valor. Então o valor nada mais que vai ser 6. Então eu já tenho 10% de 60, que é 6. Se eu te falar assim, 10% de 100 é 10. 10% de 1.500 ou de 150 é 15. De 1.500 é 150. Tá? Então, os 10% eu acredito que todo mundo consegue fazer de cabeça, porque é só cortar um zero. Né? O 100% é aquele valor cheio e no 10% é você cortando um zero. Tá? Aí você fala, pô, professor, mas de novo, o senhor está me mostrando que eu não quero. Eu quero 30% de 60. O senhor está maluco? Mas fazendo tanta porcentagem para nada. Pessoal, mais uma vez, isso aqui tudo é feito de cabeça. Tá? Eu sei que 100% é 60. 50% é metade daquele número. Eu sei que metade de 60 é 30. E eu sei que 10% de 60 é 6. É tudo feito de cabeça. Então agora eu penso assim, bom, eu quero 30%. 30% nada mais é do que 10% mais 10% mais 10%. Ou seja,
10% 3 vezes. Então eu posso pegar esse 6 aqui e multiplicar por 3 vezes 3. E é isso que eu vou fazer. 6 vezes 3, 18. Então, 30% nada mais é do que 18. Está dentro do meu parâmetro? Tá, porque ele está abaixo de 30, né, que seria metade. 50% de 60 é 30. Ele está abaixo desse valor. E ele está acima do valor de 10%. Então está entre, vamos dizer assim, perto dos dois ali. Então 18 como valor estaria bem lógico, vamos dizer assim, para ser a porcentagem 30% de 60. Ah, professor, esse método é muito difícil. Pô, o senhor fez conta pra caramba. Que maluquice. Pessoal, olha só, isso aqui tudo é feito de cabeça. Tem gente que trabalha com vendas que faz isso aqui que é uma maravilha. Pensa assim, ó, rapidinho, nem se preocupa muito e na maioria das vezes é o método tabela. Que ele pensa, ele nem sabe que é o método tabela que ele está usando. Ele só sabe. Ele nem pensa muito, porque ele fala assim, pô, se 10%, né, vou fazer um desconto de 15%, na maioria das vezes, né, 15% de desconto. Aí o cara fala, bom, se a blusa, né, vai lá, custa, sei lá, R$100, a calça, a blusa, por 15% de desconto, 10% é 10. 15 vai ser 15, então eu vou dar 15% de desconto, o cara vai pagar R$85, acabou, cara. O lojista pensou nisso e ele vai lá, pô, não, te dou um desconto aqui de 15%, fica R$85 e tá tudo certo. Pô, o cara vai, que bom, ganhou um desconto. E nem ele sabe que, na verdade, a blusa vale pra quem vende, sei lá, R$30. Então, na verdade, todo mundo está lucrando. Se fosse 10% de 30, de 60. Não entendi, José. Desculpa, se quiser falar, pode falar, mas eu não entendi ele não. A escrita, pelo menos. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo já? É porque saiu aí 10%, depois 30%, aí eu fiquei mirabolando, né? Se fosse 10% de 30% dos 60%. Ah, sim. Porcentagem de porcentagem para fazer 60. Tem muito isso Isso. também. Isso cai muito em concurso, às vezes. Pode ser que um pouquinho mais pra frente eu explique pra você. Mas, na verdade, você vai fazer o quê? Aí eu falo a melhor coisa pra você fazer. É fração. Você vai multiplicar 10% vezes 30% numa fração, né? Você vai multiplicar. Você vai fazer. Eu só vou montar aqui, tá, José? Você depois faz pra você ver que é legal. Você vai fazer isso aqui. Aí você já pode cortar esse zero com esse pra ficar mais fácil. E depois faz o 60, tá? Então fica assim, ó. 30 vezes 1, 3 vezes 1, 3. 10 vezes 10, 100. Então, fica assim. Ou seja, já fica um número bem curtinho, né? De 60. Aí você vai fazer isso. Você pode cortar esse zero com esse. Vai ficar 18 vezes dividido por 10, que vai dar 1,8. Então, 30%, 10% de 30% de 60 é nada mais é do que 1,8, tá? Mas, pessoal, isso aqui, relaxa que no Enem é bem difícil cair, tá? Eu sei que em concurso cai algumas coisas assim, tá? Mas tudo bem. Professor, mas quando o número não tiver zero? Ai, tu tem que fazer a multiplicação normal. Aí não corta, né? Só vai multiplicando. Só vai dar no número grande, né? Só vai dar naquele tipo, se for 25, 15% de 25% de. Vou botar 150. Só pra ter um zero. Ah, fica complicado, porque fica 15 por 100 vezes 25 por 100. Você tem que multiplicar isso e fazer as contas. E fica um número bem grande aí pra você fazer a conta. É bem cruel, tá? Mas não se preocupe com isso não. Beleza, pessoal? Mas o método tabela, tá entendido? Pelo menos pra quem gosta de fazer. Ah, não gostei, pessoal. Tudo bem, não gostei, não gostei. Ótimo. Passa por cima disso e vamos pro outro, tá? Mas, gostei, professor. Gostei desse método, acho bem legal.
Então, vou usar ele sempre. Tudo bem. Use, mas lembre-se que tem outros métodos também, tá? Pessoal, qual método? Ah, professor, qual método eu uso? Não sei. Se tu tiver outro método aí que você ache mais fácil, que eu não conheça, use ele também. Não tem problema. O importante é você achar o número 18, né? Se for 30%, 60. Achou 18, pessoal? Pra mim tá ótimo. Tá? Não me importa como. Ah, professor, eu pedi a Thor pra me ajudar. Pô, beleza. Jesus me deu a resposta. Ótimo, que bom. Não me importa. O importante é achar 18. Né? O pessoal ri, mas tem hora que um aluno convoca qualquer entidade para ajudar na prova, pessoal. Não se preocupa não. Tá? O pessoal reza até para Deus indiano que nunca ouviu falar, tá? Então Shiva, Vishnu, vai embora, e Buda, de Deus chinês, vai todo mundo. Vem todo mundo. Vozes na minha cabeça é mais ou menos isso também, né? Não liga não, pessoal. Vai, olha, pessoal, a religião já não importa mais. Que a resposta me venha, já tá ótimo, tá? Então não importa mesmo, tá? Então, isso aí. O importante é acertar. Tá bom, pessoal? Bom, brincadeiras à parte, eu acho que todo mundo entendeu aí. Aí vai de escolha de vocês escolher o melhor método para vocês mesmos. Tá bom? Pessoal, eu tenho um monte de coisa aqui, mas isso aqui eu vou deixar para vocês treinarem, tá? Então isso aqui não é para fazer não. O pessoal aqui do presencial até fiz eles fazerem para eles treinarem, mas vocês não precisam fazer não, tá bom? Porque eu prefiro que vocês treinem com problemas, tá? Não são tantos, mas são alguns problemas aqui pra gente fazer. Se você depois quiser voltar aqui e ficar treinando, fique à vontade, tá? Você já tem uma... E pessoal, treina e vai na calculadora para ver se você tá certo, sem problema nenhum. Vai no Google, faça. Pô, quero saber se eu tô certo. Como é que eu faço? Vai lá na calculadora, bota 25% 120, 18% 250, sem problema. Pessoal, para estudar, tente fazer. Pô, eu não sei se eu tô certo. Tenta a calculadora, escreve no Google, faz qualquer coisa para descobrir se você tá certo ou não. Tá? Assim que a gente vai praticando e vai melhorando aí a nossa matemática, tá? Então, pessoal, aqui ó, já começa aí com desconto pra gente ver que se vocês estão calculando bem. São exatamente horas e 56, 20 e 56. Eu vou até 9 e 5, que é aí para vocês fazerem, tá? 9 e 5 a gente volta aí e corrige esse problema, beleza? Pessoal, não importa o problema como você vai resolver, só resolva, tá? Show de bola, pessoal? 9 e 5 a gente volta. Bom, pessoal, vi aí que bastante pessoas já colocaram respostas. Gostei de ver, tô... Eu só não gosto de ver quando vocês, todo mundo bota a mesma resposta. Aí não tem um caos. Eu gosto do caos. Aí vocês me quebram. Bom, alguém quer mais tempo? Posso resolver? Querem mais tempo? Só dá um joinha pra baixo. Então eu posso resolver, né? Mais alguém quer colocar a resposta aí? Pode colocando, pessoal. Eu vi que nem todo mundo postou. Temos 1, 2, 3, 4, 5. 5. Temos muito mais isso de alunos do que respostas. Vamos lá, pessoal. Quem não colocou pode colocar. Pessoal, não liga de errar, não. E se não entendeu, coloca assim, não entendi. Entendeu? É a melhor coisa. É responder o que não entendeu. Beleza. Obrigado, Maria Mariquinha. Obrigado. É isso mesmo, pessoal. Tem que colocar no que não entendeu. Pô, não entendi. Não consigo fazer. Coisa assim. Tudo bem. Eu vou explicar aqui, mas eu preciso de um retorno de vocês também para me saber como é que vocês estão entendendo. O que vocês estão entendendo ou o que vocês não estão entendendo. Tá bom? Bom, vamos levar agora, resolver o problema. Pessoal, para quem lembra, sempre aquele negocinho, vamos fazer por parte. Então, primeira parte, descobrir o que eu quero. Eu quero o quê? O que eu quero o quê? Como assim, professor, eu quero o quê? Eu quero saber
o que o problema está me perguntando. É isso. E na maioria das vezes, num problema, a pergunta está sempre ao final. Então eu vou lá. Tô lendo aqui qual é o preço final. É isso que ele quer saber. Então vou escrever aqui, ó, preço final. É isso que ele quer saber. Ele não quer saber o preço inicial, não quer saber o preço do meio, não quer saber o preço total, ele quer saber o preço final. Do que? Bom, aí agora a gente começa. Então a gente começa a montar e escrever o... Ó, alguém já mudou a resposta lá. Viu? Isso é muito bom, viu? Então é bom sempre dividir as coisas assim, ó. Um produto custa R$ 80, né? Então vou botar aqui, ó. R$ 80. 80 é um valor matemático, dinheiro, que pode ser que me serve. E teve um desconto. Opa, desconto. Pessoal, quando eu penso em desconto, eu penso em tirar. Então vou botar aqui, ó, teve um desconto de 15%. É, professor, mas você não fala que porcentagem é multiplicação? Bom, lembra do D? Então ele tá ali. Beleza, Joyce? Então tá ali, o D também. Teve um desconto de 15%. Então eu tenho uma multiplicação aqui, eu tenho um D também aqui, ó. Tá? Qual é o preço final? Bom, agora eu vou montar as minhas contas aqui. Vamos lá, ficou meio complicado aí pra mim? Mais ou menos. Eu tenho 15% do produto, 15% de 80. Sendo que eu vou tirar esse 15% do valor, porque ele quer o preço final. Então o produto custa R$ 80. E teve um desconto, então eu vou tirar de 15%. Eu vou tirar 15% de 80. Só que eu nem sei quanto é 15% de 80 ainda. Nem fiz a conta. Então primeiro eu vou fazer essa conta. 15% de 80. Primeira coisa que eu vou fazer. 15% de 80. Pessoal, vocês fizeram como? Foi todo mundo fez por fração, calculadora, Regra de 3. regra de 3. Beleza. Regra de 3. O pessoal gostou. Regra de 3 tem gente que gosta. Nossa, bastante gente Tabela. gosta. Tabela, olha. Regra de 3. Outra pessoa fez regra de 3. Fração. Todo mundo só nesse. Legal, legal. Bom. Regra. Pessoal, eu vou fazer por regra de 3, já que todo mundo, a grande maioria fez por regra de 3. Vamos dizer que regra de 3 venceu, tá? Então eu vou fazer por regra de 3. Então eu tenho a porcentagem e eu tenho aqui, na verdade, o valor em dinheiro. Então, 80 nada mais é do que o valor do produto cheio. Só que o lojista lá falou, vou dar 15% de desconto para a pessoa. É meu amigo, meu companheiro, meu parça, vou dar um desconto para ele. Então, montei a regra de 3. Vou cortar já 2 zeros aqui para ficar legal, para me facilitar, e vou continuar fazendo a conta. Então, 10 vezes x, eu vou fazer aqui, ó, é 10x. 15 vezes 8, não faço ideia. Vou ter que fazer. 5 vezes 8, 40, que vai 4. 8 vezes 1, 8. 9, 10, 11, 12. 120. Beleza, vou apagar aqui, porque senão vai me atrapalhar. E vou passar o 10 que está multiplicando para o outro lado, dividindo. Então, 120 que divide 10. Vou cortar esse zero com esse zero. O valor é 12. Beleza. Isso é a resposta? Bom, vou lá em cima, ver de novo. Qual é o preço final? Pô, o preço final não é 12. Isso aqui é o desconto. Então eu tenho que fazer mais uma conta.
Então tem a quarta parte aqui. Que é fazer o quê? 80, que é o valor cheio, menos 12. Aí eu vou achar o preço final, que vai dar 68. Beleza, pessoal? 12 menos 80, né? Todo mundo sabe que é 68. Alguém ficou com dúvida? Pode falar. Agora não. Na verdade, eu tava colocando 15 sobre 100. Ai, que horror. Ah, mas Agora que eu podia, ué. entendi. Não podia, você podia fazer pela fração, que é 15 sobre 100, que multiplica 80. Sem problema nenhum. Você vai dividir esse zero com esse zero, vai fazer a mesma coisa. 15 vezes 8 vai dar... A gente viu lá que dá 120. E o 10 vezes 1 dá 10. Eu vou cortar aqui. Eu multipliquei, eu dividi. Por Ah, isso. Ai. entendi. Bom, numa fração com os dois números você tem que multiplicar. Tá? Mas Tá bom. Professor, pode fazer de novo, por favor? posso. Você quer o quê? Regra de 3? Eu também, no regra de 3. Tá bom. Então, pessoal, aqui ó. Regra de 3 é que negócio. Tem as duas incógnitas, ou as duas coisas, vamos dizer assim, né? As duas grandezas, o pessoal de física gosta de usar. A grandeza da porcentagem e o dinheiro aqui, que é o produto, o que custa. O produto custa R$80. Esse valor é o valor cheio. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar mais claro. Então, o 80%, nada mais é o que eu estou falando aqui, ó. Que R$80 é 100%. É o tudo. Tá? Mas eu não quero 100%. Eu quero achar 15%. Então, igual o problema está pedindo aqui, ó. 15%. Então eu botei ele aqui no mesmo balaio da porcentagem, é por cento, e eu quero achar quanto é 15% de 80. O que eu fiz? Multipliquei cruzado. Só que eu cortei 2 zeros aqui para ficar mais fácil para mim. Eu posso fazer isso. Então agora na multiplicação cruzada, nada mais é do que eu fazer o quê? 10 vezes x, que está aqui, 10x. 15 vezes 8, porque eu lembro que eu cortei o zero aqui. 15 vezes 8, nada mais é do que 120. Ficou com dúvida aí quanto é 15 vezes 8? Pode fazer na calculadora, sem problema nenhum. E agora? 10 está aqui multiplicando, passo para baixo, dividindo. Passo para o outro lado, dividindo, né? Corto os dois zeros, fico com 12. Mas 12, pessoal, não é o resultado, né? Como vocês podem ver. Esse é só o 15% de 80. Eu não quero isso, eu quero o desconto. Qual é o preço final com o desconto? Do 12 é o desconto, é o que eu vou tirar de 80. Tirando 12 de 80, eu fico com 68. Bem tranquilo. Preto, eu não sei se a notícia já correu por aí. Professor, Pode falar. eu acabei na hora da conta, não cortei os zeros. Tudo bem, não tem problema. Ah, mas aí no final eu corto, igual o senhor fez no primeiro exemplo, Claro, né? sim. Senão você Tá vai bom. ficar com um número muito grande, até maior do que o próprio valor do produto. Aí você Sim, fala, sim. poxa, tem alguma coisa errada. Você É, mesmo eu já percebi. visualiza isso. Tá, porque quando eu fiz aqui na mão, aí eu não tinha não cortado zero. Aí eu falei, deixa eu ver na calculadora se é. Aí eu entendi, porque eu não tinha cortado zeros. Não, tudo bem. Mas funciona do mesmo jeito. Se eu não Tá bom. cortasse zero, ficaria o quê? Não cortei nenhum zero. Ficaria 100x é igual... Opa, 100x. 15 vezes 80 daria 1.200. 1.200 mesmo. Aí x que 1.200 Uhum. divide por 0, por 100, corta Por os dois 100. zeros no final. Também daria a mesma Beleza. coisa. É isso mesmo. Tá bom, Joyce? Tá bom, obrigado. De nada. Então, pessoal, cortando ou não os zeros não importa. Eu só corto para facilitar a minha vida, claro. Matemática é isso, tento facilitar o máximo possível.
Mais alguma Sempre que dúvida? tiver zero, tem que ser cortada? Não, você não precisa. Tá? Igual eu fiz aqui agora. Você não precisa. Porque na hora, pessoal, da prova, se tu tá nervoso, pode ser que você nem lembre de cortar o zero. Tá? Eu só corto, igual eu falei, pro número ficar menor e facilitar a minha multiplicação. Pô, eu prefiro multiplicar 15 por 8 do que multiplicar 15 por 80. Ah, são números fáceis? São. Mas tem hora que é um número muito grande. Então, às vezes, cortar zero quebra um galho. Tá? Facilita a multiplicação. Só pra facilitar. Só pra isso. Mais nada. Ninguém é obrigado a nada nesse quesito, não. É só pra facilitar. Pessoal, alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Todo mundo tá de boa? Tranquilo. Então tá bom. Show de bola. Então vamos pro próximo. E a gente vai praticando um pouquinho mais. Pra vocês ficarem craques. Temos mais um aqui, ó. Pessoal, são 9h17. 9h27 eu volto pra corrigir isso aqui, tá? Vocês estão vendo que eu tô dando bastante tempo pra vocês fazerem, mas é pra ter bastante tempo mesmo, tá? Pra vocês ficarem bem tranquilos, bem relaxados, pra resolver isso aí. Pra tentar resolver mesmo, né? Todo mundo pegar o papelzinho e tentar ficar fazendo ali, até achar um resultado que acha que tá certo. E a gente praticando aí, tá? Porque aí vocês não precisam ficar praticando muito fora das aulas, tá? Então, 9h27, como eu tinha falado, a gente volta. E aí, pessoal, vi que tinha bastante resposta aí, tô gostando de ver, tá? Mas queria mais resposta, tem mais gente, pessoal. Tem mais pessoas aí. E aí? Mais alguém não conseguiu? Não ficou difícil? Ficou com dúvida? Aí, Joyce, valeu. Muito bom, muito bom. Pessoal, eu gosto de resposta, porque eu tô sabendo que vocês estão tentando fazer. Pessoal, mesmo que tua resposta seja diferente do seu coleguinha, não tem problema. Primeiro, vocês nem. Eu acredito que alguém aqui, só se alguém for parente um do outro, mas fora isso, ninguém se conhece mesmo, não, né? Alguém se conhece aqui? É uma boa pergunta, né? Alguém conhece outra pessoa aqui? Ah, eu conheço. Eu acho que não. Então, essa pessoa não vai te achar na rua e rir de você. Isso não vai acontecer. Tá? Você não se preocupe com isso, que isso não vai acontecer. Então, errando ou acertando, não tem problema. Beleza? Mas alguém quer postar alguma coisa? Posso corrigir? Beleza. Então eu vou corrigir. Pessoal, acredito que todo mundo fez regra de 3 de novo. Porque eu tô vendo que vocês gostaram, né? Foi regra de 3, galera? É. Só que nesse vocês deram mole, né? Mas tudo bem. Vou mostrar. Não vou fazer regra de 3. E eu vou mostrar o que eu vou fazer. Vou mudar a cor da minha caneta aqui. É. Vocês vão ver. Primeira coisa. Descobrir o que ele quer, como sempre, né? Aqui o final é qual é o valor do novo. Qual é o novo valor? Vou botar aqui novo valor. Mas pra mim, mesmo assim, não tá me dizendo nada. Então vamos lá. Um imóvel valorizou. Opa! Valorizou. Valorizou, pessoal, pra mim me lembra aumentar, né? Então eu já vou botar aqui, ó. 12%. Bom, 12% de quê, né? E se o preço original era 300 mil? Então eu já posso botar aqui, ó. 12% de 300. Pessoal, só vou colocar 300. Porque os zeros pra lá não me importam muito. Porque depois eu posso colocar eles mais tarde. Então é 300, tá? Qual é o novo valor do imóvel valorizado? Ou do novo valor do imóvel para cima, né? Eu acredito que todo mundo aí fez, porque eu vi que as respostas deram a mais, tá? Então, primeira coisa, fazer essa conta aqui. 12%. Então, eu vou botar 2,1
12% de 300. Lembra aquele pessoal que eu te falei do corta 2 zeros? É isso que eu vou fazer, ó. Corta 2 zeros. Então eu vou fazer a porcentagem o quê? Do corta 2 zeros. Então e depois eu vou fazer o quê? Multiplicar 12 vezes 3. Eu não podia nem ter feito aqui, né? Eu vou voltar aqui. Deixa eu apagar aqui. Vou fazer aqui embaixo, né? Do corta 2 zeros. Que aquele em cima é só montagem. Então, ó, corta 2 zeros. Que facilidade pra mim, ó. E agora eu só pego um número e multiplico pelo outro. 12 vezes 3. 12 vezes 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 1, 3. 36. Então, 12% de 300 nada mais é do que 36. Olha que facilidade com corta 2 zeros. Eu sei que vocês fizeram a regra de 3, vai dar a mesma coisa, tá? Mas eu fiz assim que eu vi que facilitou minha vida, tá? E agora eu tenho que pegar esse 36, então, terceira parte aqui, ó, é somar 300 mais 36, porque eu estou valorizando, né? Estou aumentando o valor. Então, que vai dar 336. E como vocês lembraram ali, é um 336 mil. Então, acaba aqui. Beleza, pessoal? Pô, pessoal, mas isso tá muito fácil, tô entendendo. Pô, só tô errando na conta, mas eu tô sabendo montar. Pessoal, mas é isso mesmo, eu quero que vocês comecem a treinar essa questão de vocês lerem, a questão ler, né? Valorizou, pô, tá subindo. D, multiplicação. Eu quero mais que vocês respondam essas questões, né? Aqui igual aqui, desconto, vou cortar, vou tirar algo dali. Então eu prefiro que vocês aprendam mais isso agora, essa interpretação, do que acertei minha conta. Tudo bem, errei minha conta, tudo bem. A conta com prática muito vai vir com o tempo. E eu sei que na prova também vocês vão prestar muito mais atenção. Aqui está mais relaxado, mas na prova aqui a atenção também gera uma atenção maior. Atenção gera uma atenção maior. Então eu sei que vocês vão conseguir também na prova fazer bem tranquilo. Pessoal, alguma dúvida? Não. Todo mundo tranquilo? Beleza, show de bola. Tô gostando de ver. Vocês estão indo bem, muito feliz. E é isso. Ah, pessoal, eu fiz por regra de 3. Pô, vocês viram que deu o mesmo resultado que o meu. Eu fiz do quarto a zero. Né? Vou até botar aqui, ó. Na regra de 3 eu cortei os zeros. Aí Tudo deu 36, bem? mas tudo bem. Corta os zeros. Vou botar corta os zeros mesmo. E tem meio que prestar atenção por conta da pergunta, né? É tipo assim, 36. Aí tipo assim, valorizou. Se valorizou, aumentou. Isso Né? aí. Isso que eu preciso que Naquela vocês tinha um interpretem melhor. desconto, tirar. Isso aí. É isso exatamente, Jorge. Eu prefiro que vocês interpretem melhor essa questão do que, fiz por regra de 3, fiz por fração, fiz por quarto zero, fiz por tabela. Isso não me importa. Achei 36. Né? Então tá ótimo. Aí eu sei o que valorizou, então eu tenho que somar. Isso é importante para vocês conseguirem interpretar, é isso, que valorização é somar algo ao valor. Né? Se você está valorizando um imóvel, eu vou ter que somar o valor da porcentagem ao valor que o imóvel tinha. Então é isso. Tá? Pessoal, vou abaixar aqui. Então, mais um aí para vocês resolverem. Deixa eu ver o outro aqui. Peraí. Não. Eu quero... Isso, esse aqui. Esse aqui ficou esquisito porque foi muito para baixo. Mas esse aqui é o que eu quero. Esse aqui eu vou dar tempo. Não se preocupem. Podem fazer com calma. Eu vou dar 15 minutos para vocês. Olha só que legal. 15 minutos. Porque esse problema é do Enem. Se você procurar depois na internet, você vai ver. Eu acho que esse aqui é do Enem. Posso estar enganado, mas
tem, vamos dizer assim, 90% de chance de ser do Enem, tá? Então, vocês vão ver que é um problema do Enem. Vou até procurar agora aqui mesmo. E 15 minutinhos. Então, são 9h35. Então, 9h50. Um pouquinho até antes, pra gente ter um tempinho também da gente discutir o problema. Quando vocês for respondendo, eu vou vendo aí. Mas eu vou tentar dar 15 minutos pra vocês fazerem, tá bom? E vocês tentam ir, que esse problema é bem legal, tá? Ó, já começa a vocês matutarem um pouquinho mais. Por isso que eu quero que vocês façam. Daqui a pouco a gente volta aí. Pessoal, voltei. Tô vendo aí que o pessoal já botou na resposta. Aí, show de bola. Assim que eu voltei, já colocaram a resposta. Só nem espera, muito bom. Show de bola. Pessoal, mais alguém quer um tempinho aí pra fazer ou podemos começar? Você quer mais tempinho, Joyce? Não, pode começar, Posso desculpa. começar? Mas você botou a sua resposta lá? Calma aí, vou colocar agora. Tudo bem. Não precisa botar o número não, só bota a letra A, B, C ou D. Sem problema. Isso não é do Enem não, tá pessoal? Me enganei. Os de baixo lá que eram. Mas não se preocupe. Daqui a pouco a gente vai ter um... Beleza, valeu Joyce. O que acontece? Daqui a pouco, pessoal, quando eu terminar, vamos dizer assim, Obrigado, Conceição. Terminar a matemática básica, né, que dá o suporte para vocês para fazer a prova, eu vou ter um dia que eu vou fazer uma lista, né, até com esse exercício mesmo, até que tem aqui que a gente não conseguiu fazer, pra gente fazer numa terça-feira ou 2 terças-feiras sem problema nenhum, uma lista aí com bastante exercício pra gente ficar legal. Vou tentar só pegar exercícios do Enem, tá? Dos Enems passados, né? Se eu soubesse o Enem do futuro, eu estaria milionário. Mas só do Enem do passado. Tentar pegar de 2020 a 2025. E a gente tentar resolver aí alguns exercícios do Enem, tá? Mas isso aí, daqui a pouco a gente resolve isso, tá? Pessoal, vamos lá. Vou resolver aqui. Tô vendo que o pessoal botou bastante resposta D. Alguém quer uma resposta diferente? Não? Que vergonha. Pessoal, esse aqui não é tão complicado, mas já começa, como vocês podem ver, um problema com uma quantidade grande de pergunta ali, de historinha, vamos dizer assim, para contar. Então, primeira coisa, descobrir o que eles querem. Então, ele quer o valor pago pelo cliente na conta devido ao atraso. Então, valor pago com atraso. Né? Isso é a primeira coisa. Pelo que eu entendi, eles querem isso. Então, segunda coisa é pegar todos os números ali do problema. Uma conta de energia foi paga com atraso de um dia. Então, um dia aqui, para mim, pessoal, é um número. 1. Né? Um dia. Então, a energia foi paga com atraso de um dia. Na conta específico, é explicado que em contas pagas com atraso incide uma multa de 4%. De 4% sobre o valor. Então, dependente ali do valor do cara, a conta ser R$1.000 ou R$10, pagou com atraso, vai ter 4% adicional àquele valor. É isso que está falando. Sabendo que a conta custava R$360, opa! Então, o valor pago pelo cliente na conta, devido ao atraso, foi D. Então, primeira coisa aqui, ó, ele atrasou um dia. Um dia. Então, nesse um dia, ele vai pagar apenas 4%. Se ele tivesse falado que ele atrasou 2 dias, ele pagaria 8%. Que seria um problema legal também para resolver. 10 dias seria o quê? 40%. Olha que aumento gigantesco, né?
Então é isso. Mas ele atrasou apenas um dia. Então esse 4% ele tem que valer de quanto? De 360. Opa! Então aqui eu já montei o meu problema. Agora eu vou resolver. É o passo 3. Deixa eu botar o passo 3 aqui, que é a resolução do problema. 4% de 360. Então eu vou fazer essa conta aqui. Acredito que vocês usaram regra de 3, porque vocês são gente boa, mas eu vou usar fração, porque eu gosto de fazer as coisas diferente de vocês também, para ficar legal. Então 4% de 360. Posso cortar esses dois zeros aqui. Lembrando que multiplicação e fração é o de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Então agora eu tenho que multiplicar 36 vezes 4. 36 vezes 4. 4 vezes 6. 6, 6, 12, 12, 12, 24. Vai 2. 3 vezes 4, 12. 12, 13, 14. Então, Também fiz fração. show de bola. Então você tá na minha. Então, por 10 aqui, que 10 vezes 1 é 10. Bom, aqui eu só tenho que andar com uma casinha. Então vai ser 14,4. Bom, isso aqui é porcentagem, ou seja, 4% de 360 nada mais é do que 14,4. Ah, professor, não tem essa opção lá. É, não tem. Então nós estamos tudo errado? Não, calma, pessoal. O que ele quer? O valor pago com atraso na conta, né? Sobre o valor. Então eu tenho que fazer a quarta parte aqui. Eu tenho que somar 360 mais 14,4. Beleza? Então vou somar. Somar aqui em cima, tá? Para ficar mais fácil. Então 4 com 0 dá 4. 4 com 0 dá 4. 1 com 6 dá 7. E 3 com nada dá 3. Então, dá esse valor aqui, ó. 374,40 de multa. Bom, tô vendo que a maioria de vocês botou a letra D e a maioria de vocês acertaram. Pessoal, show de bola. Eu tô vendo que porcentagem vocês estão sabendo fazer. Ah, professor, mas é simples assim? É. Temos mais uma aqui, ó, se vocês quiserem depois tentar em casa, tá? Essa aqui é a do Enem, desculpa, mas essa final aqui que é a do Enem, ela é um pouquinho complicada, mas quem quiser tentar, fique à vontade. Mas temos aqui mais uma, duas contas se vocês quiserem fazer, problemas, mais outros dois aqui para cima, e temos mais esses exercícios aqui, se vocês quiserem tentar fazer também, tá? Pessoal, por hoje acho que é só, acho que já estamos em cima da hora, não vou exigir mais nada de vocês. Muita gente quer ir jantar, deitar, descansar um pouquinho, que amanhã também é dia de trabalho. Pessoal,